Madalena, para a gente fazer esse momento de oração, né? Porque nós, como consagrados, precisamos. E muitas pessoas não estão vivendo nesse momento de oração, né? Semanalmente. Pelo menos de 15 em 15 dias. E que a gente já possa ir rezando para que seja da vontade de Deus, né? Pronto, Bernadette? Pronto. E agora também eu vou ligar para ficar gravado para Tá no ar, sim. Oi? Ninguém tá me vendo. Não tá me Nem a vendo? Rita, não. Nem a Rita, nem você. Mas vai ficar gravado. Vai ficar gravado. Aí você pode ver outra hora também lá no grupo. Mas fique aí, tá certo? Eu vou gravar aqui agora, tá certo? Para ficar também para os nossos irmãos que não estão aqui presentes. Assim o que a gente vai partilhar um pouco também para eles verem. Também beber da graça, tá certo? E assim eu vou também invocar o Espírito Santo novamente nesse momento. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Envia, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E assim nós vamos falar um pouco sobre a nossa vida, aqueles que já são consagrados e aqueles que estão se preparando para se consagrar a Jesus pelas mãos da Virgem Maria, né? E não vai ser, hoje vai ser assim um momento de partilha, aquilo mesmo assim na nossa vida, na nossa realidade, no nosso concreto, né, que a gente vai partilhar aqui. A Rita, não vai dar tempo a Rita, mas a Rita outro dia também ela pode partilhar, né? Eu escrevi algumas coisas, eu estava rezando sobre esse momento, né? E o Senhor, ele me falava algumas coisas sobre o que é ser consagrado, porque todos os dias nós precisamos, não só uma vez no ano, mas todo dia nós precisamos pedir ao Senhor essa renovação do Espírito Santo na nossa vida, os consagrados de Nossa Senhora. Porque a gente não pode brincar de ser consagrado a Jesus. A gente não pode brincar de ser consagrado a Maria, né? Só para andar com a correntinha, como a gente já viu falar, né? Todos os anos a gente ouve falar. Assim, eu falo assim, a consagração a Jesus pelas mãos da Virgem Maria, eu vejo que é a consagração mais séria, porque Nossa Senhora é aquela que é mais perfeita. E nós vamos nos consagrar a Jesus pelas mãos da Virgem Maria, que ela é perfeita e ela é a porta. E ela é a porta exata, né, para a gente passar nela para o céu, né? Nossa Senhora, porta do céu, não tem lá na ladainha? Maria, porta do céu, rogai por nós, porque ela é a porta. Porque Jesus veio por ela, né? E ele nos deu a sua mãe também para ela nos gerar para ele, né? Então, ela é aquela que é a porta. Então, nós temos que pedir todo dia o Espírito Santo, a graça de também passar nessa porta, porque ela diz, né, fazei tudo o que ele vos disser. Às vezes a gente acha que a consagração à Nossa Senhora é assim, às vezes eu fico olhando, às vezes eu acho assim que às vezes tem algumas pessoas que acham que é uma brincadeira, mas não é. Eu sou consagrada, a Rita é consagrada, mas eu vejo assim que a consagração à Nossa Senhora é perfeita, né? Ela diz assim: fazei tudo o que ele vos disser. Então, Nossa Senhora, ela é o Evangelho, entendeu? Que a gente tem que olhar todos os dias para o Evangelho, ler a palavra de Deus. E assim, todos os anos, eu já me consagrei, mas todos os anos, o ano todo, a gente viver essa consagração, né? Tá na palavra, lendo a palavra de Deus, como a gente já falou no começo, né? E como que eu vou fazer
a vontade de Deus se eu não conheço ela, né? Como que eu vou fazer a vontade de Deus se eu não conheço? Se eu não tenho tempo para ler, ou durante o dia ou à noite, parar, já ter a Bíblia ali perto da cama, porque se for deixar para rezar na hora que eu for dormir, eu vou dormir, né? Porque a gente tá tão cansado que a gente não consegue. Nem um terço a gente consegue rezar na hora que a gente vai dormir. Por quê? Porque a gente vai rezar até o meio e vai dormir. Então é bom a gente rezar durante o dia, né? Eu coloquei aqui. Não é brincar de consagrar-se, mas é um chamado para a felicidade, né? A nossa consagração. É um chamado para a felicidade. A vontade de Deus é a verdadeira felicidade. Como Maria precisa ser cheia do Espírito Santo, nós também, os consagrados, precisamos todo dia clamar o Espírito Santo, né? E nesse momento eu lhe convido a você dizer assim aí na sua casa: vinde Espírito Santo sobre mim todos os dias, todo momento, toda hora, para que eu possa fazer a vontade de Deus. Que Nossa Senhora possa, sim, me ensinar, né, a viver essa vontade. Também a pulseirinha, né, é um sinal que quero e desejo viver a vontade de Deus. A pulseirinha, a pulseirinha de Nossa Senhora é um sinal como tal, né, que eu levo assim com o sinal da minha consagração. É um sinal, mas eu vou lhe fazer uma pergunta agora. Se uma pessoa lhe vê na rua, né, longe de todo mundo que você conhece, essa pessoa vai olhar para você e vai dizer assim: você é consagrada a Jesus? Você é consagrada a Maria com a sua vida? Se uma pessoa lhe vê você falando, essa pessoa diz assim: olha, essa pessoa é consagrada a Jesus? Não precisa responder, tá certo? E eu vou assim falar um pouquinho. Quando eu fiz meu seminário, eu já era assim, eu já era filha de Maria, né? Mas é aquela coisa assim, quando a gente é jovem, a gente é muito, leva as coisas de qualquer jeito. Mas quando eu fiz o seminário de vida no Espírito Santo, Jesus me levou imediatamente para perto da mãe dele, que foi a mãe rainha, né? E eu comecei a trilhar a minha vida vocacional também nesse caminho que era com Nossa Senhora. E eu sinto assim que todos os dias ela me ensinou. Hoje eu vejo, hoje eu sinto que eu vou vendo que todo dia ela estava ali comigo, me ensinando. E para Jesus, cada dia a gente precisa saber caminhar para Jesus, né? Todos os dias. E eu vejo assim que ela foi aquela que foi mais do que qualquer pessoa, a minha mestra, né? Que vai lhe educando, que às vezes a gente não sabe o que fazer, às vezes até eu digo assim: Nossa Senhora, como é que eu vou cortar meu cabelo? Eu pergunto, sabe? Ou se eu for para uma festa, eu digo: Ô, Nossa Senhora, qual é a roupa que eu vou vestir para ir para esse casamento? Né? Você tem que ter essa intimidade, né, com Nossa Senhora, né? Ela é sua mãe, ela é minha mãe, ela é quem nos educa, né? Aí, às vezes, assim, em tudo na nossa vida, em tudo na nossa vida. E quando eu entrei no Shalom, que, assim, era totalmente diferente a vida que eu levava, né? Mas, imediatamente, eu sentia Nossa Senhora dizer assim para mim: faça assim, né? E tem muitas coisas na nossa vida que a gente não recebe. Por quê? Porque a gente pede. É a mesma coisa de eu estar uma coisa na minha mão, assim, ó, que é a palavra de Deus, né? Uma bolsa aqui na minha mão. Aí eu peço a Jesus algo. Mas ele diz assim: pega essa bolsa que está na tua mão e desfaz. Aí eu não desfaço daquela bolsa. Então ele não vai poder colocar aquela graça na minha mão, porque ele quer colocar no lugar daquela bolsa. Eu estou dando um exemplo, entendeu? Pode ser qualquer coisa na minha vida, né? As coisas do mundo,
para me receber essa graça de Deus, às vezes eu me consagro 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 6 anos, 10 anos, mas eu não desapego de algo na minha vida. Então, eu não vou receber aquela graça, porque eu preciso desapegar daquele apego para com que aquela graça chegue na minha vida. E só o Espírito Santo, ele pode revelar para nós quais são os apegos, que o Denilson falou até essa semana passada, que fala muito do desapego. Nós temos que desapegar. E eu sou muito apegada às coisas, né? Mas às vezes até dói para a gente desapegar das coisas do mundo. Mas se dói, o Senhor está fazendo uma obra nova de salvação na nossa vida. E é muitas coisas. Às vezes a gente é, tem um monte de roupa, né? Assim, aí a pessoa tá precisando ali de uma roupa. Ai, mas não vou dar não, porque eu gosto muito desse vestido aqui, né? Eu tô dando só um exemplo, tá entendendo? E tantas coisas na nossa vida que a gente precisa desapegar mesmo para com que a graça de Deus chegue à nossa vida. É, E também assim, ó, às vezes a gente acha que tem pequenas coisas na nossa vida que a gente diz assim, isso aqui, eu vou continuar assim mesmo. Mas o Senhor, mas é uma pequena aqui, uma pequena ali, uma pequena, e fica bem grande. E o Senhor, ele nos convida a desapegar as coisas desse mundo. A preparação à Nossa Senhora é toda desapegar, né? Desapegar. Tipo assim, eu quero fazer uma coisa, mas não é aquilo que Deus está me pedindo. O que eu quero fazer é bom, mas não é a vontade de Deus para mim naquele tempo. Então eu tenho que saber, se o Senhor está dizendo que não é para me fazer isso, no meu coração eu sinto, mas a minha vontade é outra, então a minha felicidade é fazer aquela que é a vontade de Deus, né? O perdão, que é tão difícil, né? A maneira de eu ser, eu trabalho muito na maneira de eu ser, porque tem hora que é para calar, aí você fala, né? Você briga mesmo. Mas temos que pedir ao Senhor, porque é uma graça do Espírito Santo. Tudo é pela graça do Espírito Santo. Tudo é pelo Espírito Santo, né? Maria era cheia do Espírito Santo. Maria é cheia do Espírito Santo. Maria, o anjo anunciou, né? Ela ficou grávida pelo Espírito Santo. Maria, ela estava no cenáculo com os discípulos quando o Espírito Santo veio. Ela era cheia do Espírito Santo. Então, temos que pedir a Nossa Senhora a graça, né? Se você não fez seminário de vida ainda, você aproveita um dia, mesmo depois da consagração, faz o seminário. Que quando a gente faz o seminário, a nossa mente abre mais para acolher, porque é só pelo Espírito Santo que nós conseguimos fazer a vontade de Deus. E consagrar-se a Jesus, eu dizer assim, daqui para frente eu não quero fazer mais minha vontade, eu quero fazer a vontade de Deus na minha vida, né? Deixa eu ver mais aqui. Nossa Senhora, ela não quer nós para ela mesma, né? Como sempre é pregado aqui. Nossa Senhora, às vezes as pessoas, essa daí, como o Denilson falou, essa pessoa aí ama mais Nossa Senhora do que a Jesus. Não, porque se eu amo a mãe de Jesus, eu amo também a Jesus, porque Jesus e Maria, eles só andam juntos, né? E aquele que ama Jesus, sem ele saber, ele ama também a Maria, porque eles estão sempre juntos, né? E vamos assim pedir, né, nesse ano, que o Senhor possa fazer algo novo também na nossa vida, né? Eu coloquei que Maria nos leva a Jesus, Jesus nos deu Maria para nos ensinar o caminho do céu. Maria é a escada mais curta para o céu, né? E assim, nesse tempo de preparação,
temos que clamar mesmo o Espírito, né? Porque é o Espírito Santo que nos mostra o caminho certo, o que fazer, né? O que que eu tenho que mudar? Porque se eu chegar assim para Rita, ó Rita, tu vai ter que mudar isso. Eu tô até vendo. Ou a Rita chega para mim, aí diz assim: olha, tu tem que fazer isso aqui, tu tem que mudar isso aqui, porque isso aqui não é de Deus, né? Ela, ou eu vou ficar com raiva dela, ou ela vai ficar com raiva de mim, né? Mas quando o Espírito Santo fala, ele silencia no nosso coração, porque você sente. Então, eu não espere que a gente chegue assim, fulano, você tem que mudar isso. Não, que a gente não vai fazer isso. Temos que rezar, escutar, porque se eu não tiver uma vida de oração, eu não vou escutar o que é que Deus quer que eu faça, o que é que eu mude como esposa, como esposo, como filho. Eu tenho que ter uma vida de oração para conseguir dar passos. Porque se eu não tiver uma vida de oração, é como um cego. Eu faço o que eu quero, saio batendo em tudo, mas pela oração, né? Nós que nos consagramos a Jesus, temos que ter uma vida diária de oração, né? E o Senhor, Ele fala para nós, né? Todo dia eu vou fazer minha oração pessoal, quando o Senhor me dá a palavra, eu digo, mas eu não entendo. Mas quando é no final do dia, eu digo, foi isso aqui que o Senhor falou para mim de manhã. Eu não sabia o que era, mas Ele me deu a palavra, eu não entendi. Mas quando é à noite, Ele me dá o entendimento pelo Espírito Santo, o que foi que Ele falou na palavra, né? Eu sei que o tempo já está corrido. Da próxima, a Rita fala, e não dá para a gente falar mesmo tudo, mas que essa semana ainda possamos ver. Você vai colocar aí no seu coração o que é que eu tenho que renunciar, né? O que é que na minha vida eu preciso ainda tirar que não é de Deus? Ou melhor, é tanta coisa que eu tenho que renunciar, que eu vou pedir ao Senhor de ir renunciando de um por um, porque senão dói muito, né? Assim, tem coisas que a gente nem quer ver que não é vontade de Deus, porque eu não quero deixar. E é difícil, né? É difícil. Porque quando eu fui me consagrar, porque toda consagração é a Jesus, né? Eu vi assim, meu Deus, me dê a graça, porque tá tudo pelo avesso. E assim, durante esse tempo todo, né, esses 29 anos, cada dia ele vai me ajudando a mudar um pouquinho, porque ele é quem faz na nossa vida. Até o último dia da nossa vida ele tem o que fazer, mas precisamos ver o que foi que o mundo trouxe para minha vida e o que que eu tenho que renunciar. Porque, gente, ó, eu teve um tempo, só para encerrar, que eu deixei de rezar o rosário. Aí eu deixei, menina, aí foi assim, parecia um barco entrando água por todos os lados, assim, que o barco vai afundar quando a gente deixa Deus de lado, né? E você, através da oração do rosário, eu fui voltando, e depois você vai dizer, Senhor, obrigado, porque o Senhor não deixou eu cair naquele abismo sem fim, né? Tem que rezar, tem que ter uma vida de oração. Amém. Amém.